Olá, amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos aqui em mais um encontro Estudo de Si, percepção, intuição e inspiração. E agora, antes de começar a gravar, estava falando, dizendo às pessoas, lembrando de beber água. Normalmente nós fazemos encontros curtos, mas mesmo assim, se ficarmos uma hora e meia, convém beber água. E estava chamando a atenção para as coisas que nos são mais essenciais. Começa por ser o ar, depois a água e depois a comida. Ora, se nós já sabemos que existe um sistema que quer controlar a nossa vida o mais profundamente possível, será que esse sistema não iria procurar controlar as coisas que nos são mais essenciais à vida? O ar, dificilmente eles vão controlar, não é? Podem modificar, mas controlar fica mais difícil, não é? A água, nós estamos a ver, já tem um controle imenso. A comida, então, os caras tomaram conta completamente do sistema de abastecimento, de produção e abastecimento. Completamente não, porque nós ainda conseguimos encontrar alternativas. E então, uma das coisas que nós temos vindo a perceber é que nós vivemos numa realidade de abundância e que trilionários investimentos são feitos para que a abundância não se manifeste, para que a crise se instale, porque existe uma realidade de escassez. Reparem bem, são investimentos feitos ao contrário. Normalmente investe para que uma coisa aconteça melhor, produza melhor. Não, o sistema que nós estamos vivendo é ao contrário. Ele investe para que a abundância não tenha tanto sucesso em sua manifestação, principalmente no que diz respeito às coisas que nos são essenciais à vida. Vamos começar a leitura, senão eu começo a falar e aí vai demorar muito, porque este texto ainda é um pouquinho grande. Nós vamos olhar o texto, o falso excesso populacional e a real abundância da natureza como moeda de troca. Este texto foi o texto novo que foi lançado na abertura do encontro Estudo de Si. E agora, de repente, eu parei, pensei, será que este texto não foi já abordado? Eu vou aqui ver, porque depois eu faço o corte, eu posso editar e fazer o corte. Vocês estão lembrados se falámos neste texto? Porque eu tenho vindo a fazer eles salteado, não tenho vindo a fazer seguidos. É aquela coisa, sentindo assim, pela intuição, né? Eu ainda pensei, vou fazer eles do primeiro para o último ou vou fazer salteado? Então tenho vindo a fazer salteado. E agora fiquei na dúvida se eu já abordei este tema. Eu acho que não. Estou achando que não. Depois eu vou fazer... faço a edição e tiro aqui este pedaço onde estamos procurando isto aqui. Eu acho que não falámos não, mas aquela imagem ali foi a foto. A foto é que me fez ficar na dúvida. Algo... isto aqui não é... Espera aí. Acho que... Será que foi aqui no primeiro encontro? Porque... Oi, os meus vídeos têm publicidade. Eu não tenho publicidade, não. Eu não tenho sistema para criar publicidade e ganhar dinheiro em cima de anúncios, não. Oi. E os caras botam publicidade nos meus vídeos. Ah, não, eu acho que eu fiz foi este aqui. Deixa eu ver detalhes da solução.
Percepção da realidade e apologia da união. Não, não foi feito, não. Olha aí, mas o YouTube a ganhar em cima dos meus vídeos, hein? Eu não ganho dinheiro em cima daqueles vídeos, daquela publicidade, não. Bom, então vou começar a leitura, certo? Peço desculpa por este intervalo aqui, estes parênteses, e depois eu faço a edição e continuo aqui na leitura. Vivemos uma realidade de abundância que tem vindo a ser ocultada por percepções de carência intencionalmente incutidas por sistemas de organização com agendas. Esta frase aqui, quando a pessoa a ouve pela primeira vez, pode não entender logo. Então eu vou reler. Vivemos uma realidade de abundância que tem vindo a ser ocultada por percepções de carência intencionalmente incutidas por sistemas de organização com agendas. Existem instituições, investimentos corporativos para que a realidade da abundância não se manifeste. Principalmente em relação às coisas que nos são essenciais à vida, como a água e a comida, essencialmente. Esta realidade da abundância também é uma realidade incutida de percepção. Porque a pessoa não poderia estar a perceber uma realidade de abundância e estar a manifestar e a viver uma realidade de carência. Então, o que o sistema faz, ele incute nas pessoas a percepção de uma realidade de escassez. Assim fica muito mais fácil a pessoa viver e receber as crises intencionalmente criadas. Porque se não houvesse uma força, hoje eu tenho vindo a construir uma frase que é aquela coisa, ela vai se moldando com os tempos, né, tal e qual como estes textos, que se não existir uma força impedindo as sementes de brotarem e frutificarem, a abundância é uma manifestação presente. E se não houver uma força impedindo a abundância? Porque é só uma coisa de nós deixarmos acontecer. Reparem bem, reparem bem na força que existe aqui nesta terra. Não teríamos muito trabalho, não. A única coisa que a gente faria seria comer e enterrar as sementes. Só isso. Não haveria falta de água, não haveria falta de comida. Só que existe uma força na terra que não permite que as sementes germinem e frutifiquem de qualquer jeito, de forma livre. Há um controle. Por isso é que se chama propriedade privada. É privada porque ela priva as pessoas de uma série de coisas. Vivemos em uma realidade de abundância escondida por induzidas percepções de escassez e excesso populacional. Como já vimos em outros vídeos, não existe excesso populacional. Nós vivemos numa realidade onde a maior parte da Terra está desabitada, está vazia e intocada. A percepção, a vivência e o testemunho de escassez, carência e excesso populacional são induzidos principalmente nos grandes centros urbanos. A maioria das percepções da realidade não é realista em relação às qualidades inatas da Terra, como acontece, por exemplo, com a abundância, que é percebida por poucos, mesmo sendo por muitos contemplada. A pessoa está olhando para a manifestação da abundância e ela não reconhece que aquilo é abundância. Ora, isso é resultado de uma hipnose muito grande. Aí nós vemos a profundidade da hipnose. A pessoa está olhando, sai das cidades, vai visitar as serras, as montanhas e volta para as cidades e continua a percebendo que se vive numa realidade de carência e de escassez. Como é que é possível? A pessoa sai, vai visitar a natureza e ela não entende que está observando a abundância. É mentira que vivemos em uma realidade de escassez e carência. Nós vivemos em uma realidade de abundância. Mas então por que existem pobres? E por que dezenas de milhares de pessoas morrem de fome por dia no mundo, sendo milhares delas de crianças? Por que existem relatórios de instituições globalistas afirmando que existem pessoas demais no mundo e escassez de alimentos quando vivemos em uma realidade de abundância?
É mentira que existem pessoas demais no mundo. A Terra está vazia de humanos. Esta é a verdade. A maior parte da Terra está desabitada e intocada. A verdade é que existe uma reduzida quantidade de pessoas quando se considera a imensidão do mundo. Só que a maior parte desta reduzida quantidade de pessoas está organizada de uma forma metropolitana, que gera excesso de concentração populacional e insuficiência de produção alimentar. Isto faz com que as pessoas que habitam em tal sistema de organização vivam, testemunhem e apercebam escassez e carência, sem se aperceber que ao redor delas existem planícies e mais planícies férteis e desabitadas, e planícies e serras e montanhas. Vivendo o ser humano com inteligência e sabedoria em relação à natureza, o mundo pode receber muito mais pessoas do que aquelas que existem hoje em dia. Voltando só um pouquinho atrás, as pessoas que moram nas cidades, é muito mais fácil elas terem a percepção induzida, manipulada de que vivem numa realidade de excesso populacional e de escassez. Porque o que é que uma cidade produz? A maior parte das cidades não produzem quase nada. O que elas fazem é recebem matéria-prima da natureza ao redor e transformam-na. Ou comendo, ou reciclando para outras formas de criação material, de objetos, de produtos, de serviços, para depois regurgitar na forma de lixo. Nem sequer os dejetos humanos são aproveitados quando são um verdadeiro adubo para a terra. Então, hoje nós vivemos nas cidades um desequilíbrio enorme para com a natureza, o que fica muito mais fácil de manipular a percepção das pessoas em relação à abundância, ou seja, manipula-se para que elas apercebam a carência e o excesso populacional. As cidades não produzem quase nada. As cidades têm milhões de habitantes e não têm quase comida nenhuma lá dentro. Toda a comida vem de fora. As pessoas têm todo o sistema das coisas que são mais essenciais para a vida e sobrevivência completamente controladas pelo sistema. É uma armadilha gigantesca que foi montada e que nós não nos apercebemos. Os nossos pais, nossos avós não se aperceberam do que é que estava acontecendo. Ou aperceberam-se, mas não conseguiram evitar. Então hoje surgem essas agendas climáticas dizendo que existe gente mais no mundo, que o planeta está em vias de acabar a vida na Terra, a humanidade, e as pessoas acreditam, porque elas estão experimentando esse tipo de vida nas cidades. Então, vivendo o ser humano com inteligência e sabedoria em relação à natureza, o mundo pode receber muito mais pessoas do que aquelas que existem hoje em dia. Porque a maior parte do planeta está desabitado, está vazio. E tem em si a força da abundância. O ser humano, com a sua inteligência e sabedoria, com técnicas agroflorestais e de construção e equilíbrio com a natureza, pode fazer da Terra um espaço incrível para si. Não essas coisas feias que têm vindo a ser feitas como as cidades, onde está-se cobrindo a terra com cimento e betão. Se alguém discorda de tudo isto que está aqui sendo falado, que saia das cidades, contemple que a maior parte da terra está intocada e nela não existem seres humanos. E apesar de existirem regiões menos férteis, a verdade é que a maior parte da terra desabitada manifesta a abundância. O que existe é excesso de concentração populacional com desequilibradas práticas de convivência com a natureza e com as próprias pessoas, gerando escassez e percepção de carência. Mas por que razão haveria alguém de mentir, dizendo que existem pessoas demais no mundo e que não há comida para todos? Por poder. A resposta é bem simples. A riqueza material é algo que acompanha, digamos assim, simultaneamente o crescimento do poder. Porque o que a pessoa procura mesmo é poder. Existem outras coisas ao contorno. A vaidade, ser reconhecido, ser aplaudido, ser bajulado.
Mas, lá no íntimo, é o poder, porque ela está tendo o poder daquela realidade se manifestar ali do jeito que ela está querendo. É o poder mesmo. E o poder de controlar as pessoas, manipular, né? Poder escolher sobre trajetórias de vida alheias, né? Mais respostas a esta pergunta podem ser encontradas nos limites, de alguma medida, no blog do canal Daniel Simões, onde as pesquisas e os levantamentos sobre estruturas de poder de organização institucional e corporativa foram publicados em mais de 400 artigos. Até eu fiquei surpreendido quando fui contar a quantidade de artigos que já tinha publicado. São mais de 400 artigos. A abundância é um dos temas centrais aqui, no Estudo de Si, o novo espaço virtual do canal Daniel Simões, inaugurado na segunda-feira, 20 de junho de 2022, publicando 13 textos. Sincronisticamente, no sábado, 25 de junho de 2022, surgiu a oportunidade de passar alguns dias longe das cidades. Deu passar, né? Visitando a abundante realidade de uma comunidade serrana a 200 km de Fortaleza que não nos pareceu ter mais de 250 habitantes. Foi uma experiência incrível, tanto pela vivência em si, quanto pela sincronia com os temas recentemente publicados neste espaço virtual. A chamada Grande Fortaleza concentra mais de 4 milhões de pessoas em uma situação de extrema vulnerabilidade inconsciente, uma vez que praticamente ninguém produz a comida que come ou capta a água que bebe, delegando tais responsabilidades a terceiros. Taticamente, é uma falha enorme. Mas basta nos afastarmos do meio urbano que dezenas e centenas de quilómetros de planícies e mais planícies verdejantes e férteis se abrem abundantes e desabitadas, cheias de riquezas naturais não usufruídas por seres humanos. Quanto mais nos aproximávamos do conjunto serrano, mais o verde se erguia acima do horizonte e menos a natureza conseguia esconder a sua abundância. Parámos nos pés da serra e em uma pequena cidade alimentada pelas serras ao redor antes de subir até à comunidade. Não vimos ali uma única bicicleta, o que talvez seja justificado pelas íngremes subidas, mas assistimos a um inesperado e intenso movimento de motorizadas e outras tendências à modernidade que pela TV e pela internet ali chegam sorrindo promessas de felicidade, facilidade e boas emoções. Começámos a subir a serra em mototáxis e em pouco tempo enormes rochas arredondadas surgiram no terreno inclinado, apoiadas em outras rochas e raízes que ladeiam a estrada de areia e pedra assentada. A quantidade de verde tornava-se exuberante, mas eis que surge uma retroescavadora cortando a fluidez natural, alargando trechos e deixando nas beiradas terra revirada e misturada com galhos, sem noção do perigo que é retirar de debaixo daquelas enormes rochas a terra, as árvores e outras rochas que as suportam. Isso foi uma das coisas que nós encontramos lá, né? Esse ataque já ao equilíbrio natural. E o ser humano fazendo isso sem noção do perigo que estava sendo para si próprio. Porque aquela serra onde eu fui tem muita rocha, e eu vi eles estarem a escavar debaixo dessas rochas. Como assim? Não é preciso ser engenheiro, não é? Para ver o perigo que está em tal tipo de atividade. Mas lá vem, é o progresso, não é? É as estradas abrindo, ficando mais largas, permitindo mais movimento, mais troca de serviços e produtos e acaba por ser a conquista cultural, não é? A conquista de modelos civilizacionais que se vão impondo nessas pequenas comunidades que cada vez mais se abrem ao sonho americano, não é? À modernidade e tudo isso. É o desenvolvimento sem respeito pela natureza e pelo próprio ser humano que abre os caminhos do desenvolvimento com promessas de asfalto. Mas desenvolvimento para onde? Quanto mais nos aproximávamos da comunidade, maior a quantidade e melhor a qualidade dos produtos expostos a céu aberto, plantados ou oferecidos pela natureza que contemplávamos. Subíamos ao lado do rio que desce em cascatas. Chegados à comunidade, apercebemos a relação próxima entre todas as pessoas. Depois de contadas as histórias, descobrimos que todo mundo se conhece, ou quase tudo é família em diversos graus. Isso é muito interessante, né? Para uma comunidade pequena.
O sentimento de união que sentíamos nas relações humanas da comunidade era acompanhado por uma imensa generosidade, não só das pessoas, mas também da natureza, indo esta muito além do que a comunidade produz e vende com a ajuda de jumentos motorizadas, alguns carros e caminhões. A própria natureza multiplica e oferece muito mais do que se consegue consumir e vender. E isso é um potencial para todo o planeta. O planeta produzir muito mais. É essa a real força que existe aqui na Terra. Produzir muito mais do que nós conseguimos consumir. Muito dinheiro, muita energia e tempo são dedicados para que isso não aconteça. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente deve ter consciência. Muitos grandes investimentos são feitos para que a Terra não produza mais do que aquilo que nós conseguimos consumir. Porque é esse o verdadeiro potencial da Terra. Tanta é a quantidade de produtos, lá nessa serra que eu visitei, que espontaneamente surge um sistema de oferta e troca de abundância, no qual o dinheiro é inútil entre as relações humanas. Será que o dinheiro só é útil em realidades de escassez e percepção de carência? Sim. Numa realidade de abundância, o dinheiro é inútil. Basta pensar um pouquinho sobre isso. Se nós vivemos uma realidade de abundância, qual é a necessidade do dinheiro? O dinheiro classifica as coisas em termos de valor para que ninguém fique perdendo. Nenhuma das partes fique perdendo. Ora, se existe abundância, quem é que vai perder o quê? Não há necessidade de medições. Não tem necessidade de medições. O dinheiro também é útil perante a maldade humana. Porque a pessoa procura se dar bem em cima do outro. Então as coisas precisam ter um valor marcado no mercado para que a pessoa não engane a outra. Mas se nós vivemos numa realidade de abundância, vai faltar o quê para quem? Mesmo que a outra pessoa engane a outra. Aquela que foi enganada, vai faltar o quê se ela vive numa realidade de abundância? Então a outra também não vai cair nessa estupidez desnecessária de tentar enganar o outro, porque se vive numa realidade de abundância, qual a necessidade? Só se voltarmos onde estamos agora. Não é? Que é uns a procurar dar-se bem em cima dos outros, mesmo que mate o outro. E aí voltamos ao mesmo sistema que estamos agora. Será preciso manipular a percepção das pessoas para que elas apercebam uma realidade de escassez, não apercebam a abundância, para que um possa continuar explorando o outro. Mas, se a realidade em que se vive for uma realidade realmente onde se permita a manifestação da abundância, aquele que procura enganar o outro não sentirá mais a necessidade. A não ser, lá vem, é um ciclo vicioso, a não ser que desperte nele sentimentos psicopatas de ganância. Porque toda esta busca por poder requer psicopatia. Então nós estamos aqui a falar não para trazer soluções, porque eu não estou falando de modelos civilizacionais, eu estou a fazer constatações. Se permitirmos que a abundância na Terra se manifeste, o dinheiro torna-se inútil. Se alguém procurar enganar o outro, então não mais vamos conseguir viver uma realidade de abundância, porque novamente será preciso incutir uma realidade de escassez. Então, como sempre, nós chegamos no coração das pessoas e na mente das pessoas. A mudança tem que ser nas pessoas. Enquanto tiver um cara com um dedo no botão pronto para explodir a casa está em perigo. É preciso ver se a gente conversa com esse cara para ele tirar o dedo do botão. Ninguém vai poder obrigar ele a tirar o dedo do botão. Vai ter que ser ele, pela própria consciência, tirar o dedo do botão que faz a bomba explodir. Então o que nós estamos vivendo aqui, ao fazer estes estudos, ao trazer estes pensamentos, é contribuir
para essa mudança, para ver se mais e mais pessoas tiram o dedo do botão e ganham inspirações sobre formas mais criativas, mais belas de viver a vida, sem estar ali com o dedo no botão. Será que para manter o sistema financeiro é preciso anular nas pessoas a percepção da abundância da natureza? São perguntas pertinentes às quais eu respondo sim. Mas ficam aí no texto para a pessoa pensar sobre elas. Será que para manter o sistema financeiro vivo, existente, é preciso anular nas pessoas a percepção da abundância da natureza? Conscientizar que a troca da abundância da natureza anula a utilidade do dinheiro. Conscientizar que a troca da abundância da natureza anula a utilidade do dinheiro. Num sistema de troca de abundâncias, o dinheiro é inútil. Bananas, tangerinas, mamões, gengibre selvagem, pimenta do reino, cocos verdes, cocos babão, arroz, feijão, leite, derivados do leite, queijo, nata, etc. Caça e pesca, animais domésticos, vacas, galinhas, caipira, capotes, porcos, cabras, etc. É tanta coisa que a terra oferece naquela serra que acredito que não exista por aquelas bandas alguém passando fome ou sede. A comida e a água, depois do ar, são as coisas mais essenciais à sobrevivência e à vida. E existem por ali em abundância. Só não descem mais as serras e não se estendem mais pelas planícies devido à gananciosa e pouco inteligente intervenção humana que freia o rio que destas serras até um açude do Estado, que controla a água a partir dali, distribuindo-a por pelo menos 3 cidades vizinhas. Então reparem bem, o que observo ali é uma explosão de abundância naquela serra, que é um conjunto de serras, né, com vários povoados ali, dentro daquele conjunto de serras. É uma explosão de abundância que vai descendo as serras, mas não consegue descer mais porque existe depois uma intervenção estatal. Existe uma intervenção corporativa que controla a água, bota em canos, distribui a água para onde quer e nitidamente a partir dali a natureza não consegue mais exprimir a abundância. Né? Mas mesmo assim exprime. Porque com as chuvas que tem tido, tudo está verde. E isso é uma coisa incrível. Ou seja, é a falta de inteligência ou a maldade humana que não permite que a abundância se exprime. Ora, este lugar aqui onde nós vivemos, a Terra, independentemente da crença que a pessoa possa ter ou a ignorância que possa assumir em relação à criação da Terra, não me parece que a inteligência que criou isto, porque para mim foi criado por uma inteligência, tenha criado este lugar com incapacidade de atender a todos aqueles que venham aqui. A nascer aqui. A percepção que tenho é que a inteligência que criou a Terra com uma força de produção e de abundância tão grande que nós não conseguimos esgotar isto aqui. O que os poderes institucionais, governamentais, corporativos fazem é limitar, impedir o acesso à abundância. E controlar o desenvolvimento da abundância nos lugares urbanos, onde tem pessoas. Mas qual seria o resultado se as águas não fossem friadas e se permitisse ao rio correr livre, distribuindo a sua abundância nas margens por onde passasse? Vários olhos de água, fontes, foram reveladas por um nativo. Isto no meio do mato, hein? Muito acima do açude, bem no interior da serra. Água jorrando sem parar, nascida entre as pedras e que, junto com a boa qualidade da terra, proporciona o benefício recebido pela população. Nunca secou, disse-me um jovem com cerca de 20 anos de idade. Estamos no mato, entramos no mato, escalámos rochas, ribanceiras, tomámos banho de cachoeiras, enquanto comíamos bananas e cocos colhidos ali perto e mascávamos gengibre colhido pelo caminho. Na casa em que fomos convidados a nos hospedar, pertencente a uma pessoa amiga, diversos tipos de alimentos estavam sempre chegando pelas mãos numa comunidade que não vive a carência alimentar. Cachos de bananas,
dezenas e dezenas de bananas soltas, abacates, gerimuns, nata de leite da terra, arroz da terra, bolos de pé de moleques, com coco babão, tangerinas doces e muitas outras coisas nos foram oferecidas. E não é só porque nós estávamos ali de visita, não. É porque a terra realmente é assim ali. É muita coisa. Os convites chegavam para irmos almoçar na casa de fulano, jantar na casa de cicrano e para nos juntarmos às festividades juninas. E em todo lugar, comida e mais comida, frutas e mais frutas e mesas repletas de tanta comida que sempre sobrava. E isto acontecia não porque fossem festas juninas, mas porque é mesmo assim lá para aquelas bandas. Vi muitas mangueiras, cajueiros, azeitoneiras, não oliveiras, porque em Portugal a azeitona vem da oliveira, e existe uma árvore aqui no Brasil que chamam de azeitoneira, que dá azeitonas, mas não são azeitonas iguais às das oliveiras, são doces. Dá para colher e comer na hora. Enquanto a azeitona da oliveira, que faz o azeite, não dá para colher e comer. Ela precisa de um preparo para poder ser comida. Tamarindeiros, etc. Mas não está na época destes expressarem a sua abundância, ou seja, tinha muita árvore de fruta lá que não tinha fruta. Tudo, ou seja, é por épocas. E em cada época do ano tem abundância de coisas diferentes. O que menos existe na comunidade é carne. Mas ainda assim sempre aparece, oriunda de caça da região, de algum animal pertencente a um membro da povoação, ou até mesmo de carne comprada na cidade, no pé da serra. O que me pareceu mais raro, as pessoas comprarem carne lá no pé da serra. Nas casas simples por onde passei, as panelas são grandes e as cozinhas são parte central na calorosa recepção das visitas. Vi diversos casos graves de alcoolismo, mas nenhum dos alcoólatras apresentava passar fome. Como passar fome em um lugar assim? Um alcoólatra, um toxicodependente, não vou nem para a toxicodependência que aí já começa a entrar, mas um alcoólico, na cidade, muitas vezes passa fome. Ali, os caras não passavam fome, não. Eles estavam sempre comendo. Eles estavam com as garrafas de cachaça ali ao lado, mas tinham sempre alguma coisa ali com eles para comer. Bananas, coisas. Comida mesmo. Para quem tem olhos para ver e coração para sentir, aquele lugar é uma inundação de abundância divina manifestada na natureza. Tudo oferecido ao ser humano para a sua saúde, alegria e bem-estar. Demonstrando que sim, vivendo com inteligência, sabedoria e união, a Terra pode ser um jardim pomar e a vida muito mais saudável, leve, filosofada, sonhada, inspirada, compreendida e naturalmente apercebida, sem a necessidade desesperada do sacrifício braçal, da poluição maquinal e das megalíticas construções que desequilibram a natureza. Se nós vivermos numa realidade de abundância, nós podemos fazer aquilo para o qual nascemos, que é filosofar, que é criar. Ninguém está falando aqui de subjetividades preguiçosas. Ninguém está falando disso, não. E inertes. Estamos a falar de expressões, manifestações de vidas criativas, belas, onde nós temos a liberdade de filosofar, de sonhar, de vadiar, se quisermos, se for esse o momento que estamos passando. Uma realidade de abundância não existe o desespero de todos os dias andar atrás de dinheiro para pagar contas, que é a situação em que a maior parte das pessoas vive. Aí a vida pode ficar mais lenta. E a pessoa ter então oportunidade, tempo, tranquilidade para sentir a sua própria presença, a perceber a sua própria presença. Há pouco no grupo perguntaram-me qualquer coisa como o que é que se pode fazer, né, para despertar a consciência. Essencialmente é isso. Conseguir encontrar um jeito de fazer a vida ficar um pouco mais lenta. Para nós podermos ter momentos onde a velocidade fica tão lenta, que até pode parecer ficar parada. Isso é a vadiagem. Vadiar é a pessoa se sentar ali e não está fazendo. O que é que ela está fazendo? Está sentada ali. Ou então vai andar. Passear. Vai andar. O que é que ela está fazendo? Quando está a andar. Sem destino. Andando por ali. O
O que é que a pessoa está fazendo? O que é que nasce disso aí? É essa a oportunidade que o sistema não dá. Aqueles que têm a oportunidade dentro do sistema de vadiar, muitas vezes são pessoas que estão em situações que não são legais. Logo, a vadiagem não se transforma em algo criativo, poético. Mas se nós conseguirmos ter a abundância para não faltar comida e água, se nós vivermos numa realidade onde é permitido a abundância da terra se manifestar, nós teremos tempo para passear, filosofar, sonhar mais sobre o que é que estamos aqui fazendo, qual a melhor maneira de andar aqui, de criar coisas. Chegamos no texto que nós lemos lá atrás, do Estudo de Si, sobre tecnologias mentais, tecnologias espirituais. Nós só podemos chegar nesse nível de construção civilizacional. E reparem que essa construção civilizacional não coloca de parte tecnologias, não. Só que passam a ser outro tipo de tecnologias feitas de outra maneira. Não de fora para dentro, como estão querendo fazer. Com esse transhumanismo. Com essa internet dos corpos, como mostramos no artigo passado. É um desenvolvimento de fora para dentro. Constroem lá fora umas coisas complexas e cada vez mais complexas e vão integrando, empurrando, tocando no corpo, até colocar dentro do corpo, até invadir o corpo. Quando a transformação, as verdadeiras tecnologias, elas começam de dentro para fora. Mas é preciso haver tempo, disponibilidade, tranquilidade para a pessoa vadiar. Se aperceber da sua própria presença. Para ter a ousadia de criar caminhos novos e criativos que possam trazer utilidade em todos nós. E isso resulta, inevitavelmente, na construção de cidades e civilizações, mas de outra forma. Entendendo, apercebendo o real equilíbrio natural das forças da natureza. As qualidades de abundância que contemplei eram resultado não só das características do lugar e do trabalho dos nativos, mas também devido à baixíssima institucionalização das relações humanas. E também devido à baixíssima institucionalização da gestão de bens naturais essenciais à sobrevivência e à vida. Porque é isso que está acontecendo hoje. Essa institucionalização das relações humanas é essencialmente a regulamentação e a supervisão da forma como nós usamos, consumimos aquilo que nos é essencial à vida. Eles criaram todo um sistema de escassez, de carência, de controle, criando limites, fronteiras. A pessoa que consome água, se não pagar água, não tem água. Como é que isso é possível? Se existem oceanos de água doce debaixo da terra. A institucionalização das relações humanas está passando essencialmente por transformar as relações humanas, a maior parte delas, em relações económicas. Acabando com o dinheiro em espécie, notas e moedas, criando dinheiro unicamente digital. A institucionalização das relações humanas é significado de digitalização das relações humanas. Porque a maior parte das relações humanas tornaram-se relações financeiras, porque sempre têm elementos financeiros no meio. E havendo movimento de um sistema financeiro digitalizado, todo o tipo de relações humanas passam a ser registradas em nuvens de dados. Para que é isso tudo? Para que é essa insanidade? Que psicopatia é essa? Deixem-me em paz, deixem-me viver. Para que é isso, cara? Deixem-me em paz. Eu quero ficar em casa se eu quiser, sair se eu quiser, não tenho que dizer nada a ninguém. Se eu quiser me organizar com os meus vizinhos ao redor de um poço para captação e distribuição dessa água, não podemos? Por que é que não podemos? É aí que o sistema está sendo arrogante e precisa ser confrontado pelas bases. Porque a justificação que ele vai dar com esse tipo de procedimento é a realidade de escassez que ele incute nas pessoas.
Se ele parar com isso, todo o problema desaparece a esse nível. E é aí que o sistema precisa ser confrontado. Deixem as pessoas se organizar do jeito que elas quiserem, ao redor das coisas que lhes são essenciais à vida, sem prejudicar terceiros. Sempre repito essa frase. Porque precisamos trazer isso à consciência. Nunca o sistema está sendo confrontado com isso. Todas as premissas na discussão de problemas e na busca de soluções, as premissas são de que vivemos numa realidade de escassez, com excesso populacional. E então sempre vai ficar ali num ciclo vicioso, que nunca vai sair ali daquela problemática e daquela percepção. É preciso tirar o assunto ali daquele meio, que os caras discutem lá na ONU, na OMS, aquela problemática toda, tirar aquilo ali daquela bolha e colocar na percepção de que vivemos numa realidade de abundância e num planeta praticamente desabitado e intocado de seres humanos. Isso muda toda a perspectiva na abordagem do problema e na busca de soluções. E eles não querem isso. Eles querem continuar, que as pessoas continuem falando sobre esses assuntos dentro de uma determinada bolha de percepção. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Aos poucos, lançando as sementes, aprofundando estas percepções, começando a criar uma massa de pessoas cada vez maior que vá começando a entender como é que o sistema financeiro funciona. Ele está centralizado ali num ponto ali. Né? Nós já vimos. Na Suíça, no BIS. A partir dali tem várias instituições satélites que controlam todo o sistema financeiro do mundo, que determinam como é que funciona, quais são as regras para as pessoas se relacionarem em termos financeiros. E depois tem outros centros de poder. Mas todos os centros de poder trabalham com base no poder financeiro. A organização das relações entre as pessoas e a natureza baseia-se em suas próprias regras, em imensos casos, e não nas regras de gente de longe da serra que nem sabe como ali se vive e trabalha. Eu vou repetir. A organização das relações entre pessoas e entre as pessoas e a natureza baseia-se em suas próprias regras, em imensos casos. Ali na serra, baseia-se nas próprias regras ali daquela cidade, e não nas regras de gente de longe da serra, que nem sabe como ali se vive e trabalha. Mas isso está começando a mudar lá, que eu vi muita influência, talvez eu até falo aqui no texto. Eu já vi muita influência de coisas que vêm de fora, que entram nas relações humanas, né? A comunidade manifesta alguns hábitos pontuais de pouca eficácia na manutenção do equilíbrio natural, mas a quantidade de abundância da natureza ainda está conseguindo superar as práticas menos eficazes. Ou seja, mesmo coisas que eles fazem lá que não revelam o entendimento desse equilíbrio, pouco afetam ali o todo, porque aquilo é uma abundância tão grande. Apesar da excelente qualidade dos produtos da terra, muitos dos nativos ainda não entenderam a vantagem de se alimentar dos mesmos, chegando a vender o arroz ali produzido para comprar arroz branco. Mas não só, eu comprei um bocado desse arroz que eles produzem lá. É um arroz muito bom. Eles chegam a vender daquele arroz, porque acham que é arroz do mato, dizem eles, mas é o arroz orgânico ali, aquele integral, como costumam dizer, não é? O arroz é meio marrom, até muito bom, super nutritivo, e eles trocam aquilo às vezes para comprar arroz branco, porque começa a entrar dentro da cultura, né? Mas algumas pessoas já começaram a entender e estão começando a comer o arroz da terra, disse-me um produtor deste cereal. Reparem bem, né? Isso é uma coisa assim paradoxal, não é não? A gente vê como é que o sistema entra na cabeça das pessoas. Faz para aquilo que é bom parecer que não é tão bom assim. Não é? Paradoxalmente, numa região que emana tanta vitalidade, não é raro ver alguém acima do peso ou com problemas de saúde devido às práticas alimentares indevidas. É quase como se um conhecimento-chave essencial, natural e geracional estivesse ali, à flor da pele, mas teimasse em permanecer esquecido nas rotinas diárias ante as promessas e as ofertas de delícias que sobem à terra. Eu descrevo isto assim de um jeito meio romanceado, né?
Mas a coisa é que muita gente ali já está com problemas de saúde devido a hábitos alimentares que advêm lá do fundo da serra. Advêm das planícies, onde tem as cidades. Porque no final dessa planície, desta serra, lá há umas dezenas, ou não sei, uns 100 quilómetros ou mais, tem Fortaleza, a grande cidade. E essa grande cidade gera todo um vórtice de energia, de influências, de práticas, de percepções que consegue subir a serra e levar as pessoas aos biscoitinhos, ao bolinho, né? Ao arroz branco, um refrigerante, uma Coca-Cola, né? Porque um negócio não é brincadeira. Né? A força que essas coisas têm é muito grande, que faz as pessoas, por uma questão cultural, elas assistem novelas. O que é que as pessoas estão comendo nas novelas? Elas também vão querer imitar aquilo que elas estão vendo. E então permitem que esses venenos físicos, biológicos e até mentais subam as serras e entrem na vida delas. Verdadeiramente elas não têm noção do que é que está acontecendo. É um fluxo que precisa ser conscientizado para que possa ser impedido. Todas as pessoas que conheci assistem TV. O sinal de internet também já lá chegou e os cabos de fibra óptica estão entrando em cada vez mais casas. Aquelas serras são uma fonte de vida que desce pelas ladeiras abaixo, florescendo as planícies ao redor e só não germina nas planícies em maior quantidade e para maiores distâncias devido à institucionalização das relações humanas e consequente gestão pouco inteligente e gananciosa dos bens naturais essenciais à sobrevivência e à vida, gerando mecanismos e práticas que incutem escassez e induzem carência. O processo de incutir escassez e induzir carência já chegou àquela comunidade serrana e praticamente todos são mentalmente programados através da TV, da internet e do sistema educacional com as ideias de trocar a enxada pela caneta, de ser alguém, de ter sucesso dentro das metrópoles. E quantos jovens daquela região não existe, ou melhor, enquanto jovens daquela região, não existe o desejo de mergulhar no mundo moderno, além das serras e das planícies? Quantos jovens não trocariam a autonomia oferecida pelos ancestrais conhecimentos da natureza, essenciais à sobrevivência, por dinheiro, títulos e reconhecimentos, carros e apartamentos, e por todas as coisas que a TV e a internet prometem como parte da vida moderna urbana? O sistema é uma forma de pensar e de perceber a realidade, que anda circulando o mundo, conquistando mentes, de forma a que o desenvolvimento de modelos civilizacionais gerados pelas relações humanas internas convirja na direção do mesmo modelo que o sistema de governança mundial está impondo em todo o mundo, de vivência de escassez, de percepção de carência e de controle tecnológico absoluto sobre cada pessoa, animal, produto e serviço. Quando descemos a serra para regressar a casa, foi notório que, quanto mais descíamos, mais a institucionalização das relações humanas crescia em proporção inversa à abundância, até chegar ao ponto de contemplarmos casos de escassez, pobreza e miséria. Na abundância, o dinheiro não é preciso. Cada pessoa compartilha o tanto que não consegue consumir e, em troca, recebe aquilo que não tem e que outros têm em abundância e estão compartilhando. Os significados que o sistema tem dado a ser alguém, a sucesso, a felicidade, a qualidade de vida e a prosperidade têm vindo a ser associados essencialmente a conquistas materiais e enfermas, fazendo com que as pessoas abandonem as suas raízes ancestrais e naturais e se concentrem na vida das grandes metrópoles, onde não existe comida nem água suficiente para todos. Torna-se essencial para a sobrevivência e vida com qualidade chegarmos a uma massa crítica de pessoas conscientes da natureza abundante da Terra. Conscientes que a abundância da Terra, junto com o sentimento de união, são a solução para as diversas dificuldades que a humanidade enfrenta. E isto não é um dogma, uma vez que a solução nasce espontaneamente da natureza e não deste aqui que escreve e compartilha. A nível prático e com sentimento de união, respeitar e multiplicar os conhecimentos da natureza, tanto pela tradição oral quanto pelo desenvolvimento de atividades que façam, tanto crescer a abundância e aumentar a quantidade de pessoas conscientes da abundância na Terra, quanto as incentivar a criar outros movimentos nesse sentido.
Perante os complexos sistemas de regulamentação e supervisão dos sistemas nacionais e internacionais e perante as complexas dificuldades que a humanidade enfrenta, a simplicidade que é conscientizar a abundância da Terra, compartilhada pelo sentimento de união, manifesta-se a solução para a maior parte dos problemas da humanidade. Vale a pena ler este parágrafo de novo. Perante os complexos sistemas de regulamentação e supervisão dos sistemas nacionais e internacionais e perante as complexas dificuldades que a humanidade enfrenta, a simplicidade que é conscientizar a abundância da Terra, compartilhada pelo sentimento de união, manifesta a solução para a maior parte dos problemas da humanidade. Massa crítica de pessoas com sentimento de união, conscientes da abundância da natureza e da reduzida quantidade de pessoas na Terra. União. Bom, meus amigos, espero que tenham sentido benefícios nesta leitura. Os micros estão em aberto. Se alguém quiser se manifestar, é a hora. Bom dia, Daniel. Posso fazer uma pergunta? Tereza, eu não sei se está falando, mas não estamos ouvindo você. Eu não estou ouvindo, não. Posso fazer uma pergunta? Eu não sei se alguém está ouvindo a Tereza, mas eu não estou, não. Estamos ouvindo sim, Daniel. Também não estou ouvindo a Sandra. O problema é meu. O que é que se passa? Eu não consigo ouvir vocês, não. Que estranho. Escrevam aqui no grupo. Vocês estão me ouvindo, não é? Claro, vocês estão me ouvindo. Por que eu não estou ouvindo vocês? Que estranho, eu não estou conseguindo ouvir ninguém, hein? Não sei se está ficando gravado. Bom, falem. Há de ficar gravado. Eu vou fazer a pergunta e você responde por escrito. Eu queria saber se esse grupo que você visitou, se essas pessoas se questionam quem elas são, de onde elas vieram, o objetivo da vida, o propósito delas. Porque eu moro no interior, aqui tem abundância de alimento. Num terreno baldio do lado da minha casa tem banana que é largada para o passarinho, porque todo mundo tem. Na minha casa tem limão que estraga porque eu não dou conta e ninguém quer, porque todo mundo tem. Mas está todo mundo picado aqui. Então, é esse o meu questionamento. Essas pessoas usufruem da terra, mas até que ponto elas buscam a si próprias? Essa é a minha questão. É isso. Depois você responde por escrito. Agora eu já estou ouvindo. Eu saí e voltei a entrar. Não sei porque que eu não estava ouvindo. Isso é uma pergunta boa, Teresa. E a resposta é a mesma em relação ao arroz branco, ao refrigerante. É a mesma coisa, é a influência externa que vai entrando na vida das pessoas e elas não reconhecem o tesouro que é todas essas forças da natureza que elas vivem, essa vida mais natural. Aí os grandes invasores são mentais e são essencialmente a televisão. E antes era o rádio, depois a televisão e agora a internet. De repente elas começam a ver na televisão que está havendo toda uma situação, aí aparece a solução, que são essas injeções experimentais e as pessoas caem na armadilha. Essencialmente o problema é o mesmo, né? Então significa que tudo que elas têm
esse paraíso vai ser perdido. É a minha conclusão, porque é o meu dia a dia aqui, é o que me desanimou, é o que eu tentei avisar todo mundo e não adiantou nada. Isso. Está sujeito a isso mesmo. Porque o que eu tenho observado, por exemplo, aqui onde eu moro, existe muita natureza ao redor, mas as pessoas aqui dentro da cidade, cada vez são menos pessoas a produzir comida. Praticamente toda a gente aqui está vivendo do que o supermercado está vendendo. Poucas são as pessoas que produzem comida nas suas terras, elas estão começando a deixar de produzir. Porque um agricultor aqui, para mim, disse assim: Daniel, o que me desanima é o preço da energia. Então, quer dizer, ele para conseguir produzir é muito trabalho. É trabalho de sol a sol. Logo, se ele está trabalhando na terra de sol a sol, como é que ele vai para o mercadinho, para a lojinha dele, vender os produtos? Não pode. Tinha que ter alguém da família lá. E alguém trabalhando na terra. Mas aí é uma família. A energia é muito cara. O lucro que é obtido com os alimentos não compensa. Então, qual é a solução que eles estão encontrando? Eles vão lá em Fortaleza, no centro de distribuição de comida, comprar a comida cheia de agrotóxicos e trazem para aqui para vender. E param de produzir a comida natural. Ô Daniel, aqui não é isso que acontece aqui, não. Eu moro no interior do Rio de Janeiro. O pessoal cada vez busca mais orgânico, ovo de galinha caipira e compra mudinha para plantar em casa. Eu tenho uma pequena horta, mas fazem isso de máscara, assistindo Big Brother e picados. Então, é um desânimo. É um desânimo total. A maioria daqui tem poço, entendeu? E se orgulham de ter poço, porque a água é maravilhosa, mas de máscara. E picados. Quarta dose. Essa ainda é a geração que está em contato com a Terra. Porque eles, ao agirem dessa maneira, o que eles estão fazendo é criando crianças e jovens que começam cada vez mais a valorizar as coisas que não são da Terra. E aí lá começa a entrar o refrigerante, o arroz branco, e começa a entrar as coisas que não são legais. Porque é preciso haver uma valorização das coisas que são da Terra. Mas isto é uma avalanche que é difícil de parar. Quem é que vai selecionar das coisas que o sistema está oferecendo? Quem é que vai selecionar o que deve e não deve entrar dentro de uma comunidade? Isso são assuntos bem delicados, não é? Porque o arroz branco pode entrar ou não pode entrar dentro da comunidade, não é? Aí, e o milho transgénico pode entrar ou não pode entrar? Porque, por exemplo, tudo que é coisas de milho por aqui, praticamente tudo é com milho transgénico. É difícil, não é fácil esta transformação. Essencialmente começa pela conscientização, que é para haver uma mudança de hábitos. No que se consome, no que se faz como estilo de vida, né? Essencialmente é isso. Por isso é que nós estamos a fazer este trabalho e estamos a ter este momento aqui para conversar, para nós termos mais clareza naquilo que estamos a percebendo. Quando nós estivermos a conversar com alguém, nós termos mais sucesso no despertar da clareza da pessoa, ou na contribuição, para que ela tenha um despertado mais claro sobre a realidade onde mora, né? Porque todos nós estamos despertando, né? Ninguém está desperto aqui, não. Mas estas conversas, estes momentos auxiliam-nos nisso. Para a gente ter um pensamento cada vez mais claro. E isso começa a ser espalhado aos poucos, com os encontros que nós temos na vida. Às vezes uma pequena coisa que a gente diz a uma pessoa, já faz a pessoa ficar pensando ali e desenvolvendo algumas coisas. Bom, meus amigos, se mais ninguém tem contribuição, eu agradeço imenso a vossa participação e a vossa presença, agradecer a oportunidade de trazer mais este estudo.
Na terça-feira não foi possível fazer, depois na quinta também não tive a oportunidade de fazer, mas hoje estamos aqui. E vou parar de gravar, agradecendo a todos, e vou falar mais algumas coisas depois com vocês, aqui no privado.